De Glasgow, Escócia, um lutador tão violento, tão implacável e tão absolutamente destrutivo que nem mesmo os homens mais duros do Muay Thai conseguiram sobreviver a ele. Chamavam-no de Rei do Norte, e um a um ele fez todo mundo acreditar nisso. Essas são as lutas que transformaram a besta escocesa em um dos homens mais temidos dos esportes de combate. Toda lenda tem um começo. Para Nico Carrillo, tudo começou com uma declaração de intenções. Desde o início ele dominou. Pakazon nunca soube responder à pressão. Carrillo o encurralou, focou no corpo e botou seu oponente de joelhos. Obrigado. Nico Carrillo não foi feito para sobreviver aos assaltos. Ele foi feito para terminá-los. A potência de Carrillo já não era mais um segredo. Luta após luta, ele mostrava que quando acertava um golpe limpo, os adversários ficavam abalados. Dani Moleiro aprendeu essa lição, da pior forma, com 2 knockdowns. Carrillo pressionou com más intenções, conectando golpes contundentes e obrigando Moleiro a recuar. O árbitro interveio e interrompeu a luta. Carrillo continuava subindo degraus, mas já deixava um rastro de destruição por onde passava. Carrillo a essa altura, os adversários já sabiam que Carrillo sabia golpear. O problema era pará-lo antes que acertasse. Gorka Karo tentou. Carrillo partiu para o ataque com a mesma pressão implacável que rapidamente estava se tornando sua marca registrada, desferindo um golpe no corpo de moledor que derrubou Karo em agonia. A luta acabou num instante. A reputação de Carrillo só crescia, e a próxima vítima logo entenderia o motivo. A fase do destruidor local termina aqui. Aqui termina igual a todas as outras. Kennedy aguentou mais do que a maioria, mas ainda assim não bastou. O árbitro nem se deu ao trabalho de contar. Mas a luta seguinte mostrou que Carrillo não apenas superava a concorrência local, mas estava destinado a algo maior. Foi então que as pessoas começaram a notar. Mob Duraman não era um oponente fácil. Seus movimentos eram estranhos, seus ângulos eram precisos, e durante 3 rounds ele colocou Carrillo em apuros. Atacou várias vezes a perna de apoio de Nico, deixando-a inchada e machucada, o que o obrigou a lutar com lesões. Impôs ritmo intenso desde o início, reduzindo o ritmo de Nico.
Depois, no quarto round, Carrillo acertou uma cotovelada brutal que deixou Mo paralisado na hora. Sentiu o cheiro de sangue, avançou com potentes diretos de direita e desferiu golpes até que o árbitro não teve outra escolha a não ser intervir. De um lutador que parecia que não ia sobreviver à luta, a vencedor por nocaute técnico. Assim é Nico Carrillo. Supunha-se que Furkan Karabag colocaria Nico Carrillo à prova em sua estreia no One Championship. E para ser justo, ele fez isso. Karabag chegou preparado. Ambos trocaram golpes potentes desde o início, lançando combinações e fazendo um ao outro cambalear com a força dos golpes. Foi uma luta disputada e brutal. Obrigado. Então o Carrillo aumentou a pressão no terceiro round. Ele intensificou o ataque, desferindo golpes brutais na cabeça até que Karabag não tinha mais forças, e o árbitro interveio para salvá-lo de mais danos. Naquele momento acabou. E a divisão de peso nem fazia ideia do que estava por vir. Muang Thai PK Saenchai era um dos lutadores mais respeitados do Muay Thai. Um veterano calejado em 1000 batalhas, conhecido por sua agressividade, resistência e cotoveladas devastadoras. A maioria dos lutadores queria evitar uma guerra com Muang Thai. Mas Nico Carrillo entrou de cabeça em uma. Desde o primeiro momento, ambos trocaram golpes contundentes, e o primeiro round foi muito disputado. Acertou no meio. Desde o início do segundo round, Carrillo mudou o rumo da luta, derrubando a lenda tailandesa com uma cotovelada devastadora. Mas Muang Thai se levantou. Vez após vez, Carrillo assumiu o controle, derrubando o veterano tailandês repetidamente, até que o árbitro finalmente interveio e interrompeu a luta. Claro. Uma lenda havia caído. E Carrillo ficava cada vez mais perigoso. Sain Apet Fairtex não era um adversário qualquer. Era um veterano tailandês perigoso, com experiência em nível mundial e um grande poder de nocaute. Desde o primeiro round, Carrillo pressionou com força, obrigando Sain Apet a trocas de golpes que ele não conseguia controlar. Carrillo o derrubou várias vezes até que caiu de joelhos. Mais uma lenda tailandesa entrou para a lista, disse Carrillo depois. Ele não estava errado e o nome mais importante ainda estava por vir. Nongo Rama não era apenas um campeão mundial, ele era um dos melhores campeões peso-galo de Muay Thai na história do One Championship. Desde o início da luta, Nongyo foi direto trabalhar a perna da frente de Carrillo com seus característicos chutes. No final do primeiro round, a perna já era um desastre, Carrillo mancava. A maioria dos lutadores não se recupera disso, mas Carrillo conseguiu.
No segundo round, ele encurtou a distância, acertou combinações e conectou uma cotovelada esquerda atômica que acabou com a luta. Uma lenda nocauteada em seu próprio território. O Rei do Norte acabava de alcançar o status de superestrela. E ele estava apenas começando. Saititiai era uma lenda, um multicampeão mundial e um dos kickboxers e lutadores de Muay Thai mais premiados de sua geração. Desde o primeiro round, a fera escocesa pressionou Saititiai sem trégua, prendendo-o no clinch, acertando cotoveladas ferozes e até abrindo um ferimento na testa do veterano tailandês. O segundo round foi ainda pior. Carrillo continuou avançando, acertando cotoveladas fortes e chutes no corpo, até que lançou um golpe no corpo que derrubou Saititiai, que se contorceu de dor. E assim, sem mais, Nico Carrillo conquistou a maior vitória da sua carreira. Lindsay chegou com um plano, movimentação, alcance e um perigoso jogo de chutes. No início, chegou a castigar na perna de apoio de Carrillo, mas Nico não se importou. Ele continuou avançando, aguentando a dor, encurralando Lizzie e arrastando-o para um tipo de combate do qual ele não sairia vivo. No segundo round, a pressão era sufocante. Carrillo o encurralou no canto, castigou seu corpo e depois voltou a cabeça com potentes socos e joelhadas. O árbitro teve que intervir para parar a brutalidade. Dois nocautes na divisão peso-pena. O título era tudo o que restava. Havia chegado o momento. 5 rounds pelo título mundial interino peso-pena de Muay Thai do One. No estádio Lumpinee, em 13 de fevereiro de 2026, Shadow começou com força, conectando seus característicos chutes na perna e ganchos de esquerda que fizeram Carrillo recuar. Mas ambos os lutadores deram tudo de si, trocando chutes devastadores e socos fulminantes. No quarto round, Carrillo derrubou Shadow com seu direto de direita e assumiu o controle da luta que imaginava há anos.
Cinco rounds brutais, uma decisão unânime, e finalmente Nico Carrillo se tornou o campeão mundial interino do peso-pena no Muay Thai do The One. The One. O garoto de Glasgow tinha acabado de se tornar campeão mundial no esporte de trocação mais duro do planeta. Em Bangkok, no estádio Lumpini, diante de toda uma nação de lutadores. Desde as academias locais da Escócia até as lendas que caem em Bangkok, cada luta desta lista conta a mesma história. Um lutador que chegou a um esporte tailandês e se recusou a virar as costas.